Espera, deixa ele começar a gravar. Pronto. Então, a gente vai entrar na unidade de distúrbios respiratórios. E aí, antes que eu comece com a aula propriamente dita, eu sempre faço um retorno com vocês das propriedades fisiológicas. E aí, hoje eu resolvi usar um material que eu estava aqui, já aproveitando que eu estava em casa, né, dá um pouco menos de trabalho, para que vocês entendam algumas outras coisas referente a essa propriedade respiratória e as outras particularidades do nosso sistema respiratório, ok? Eu não sei se vocês conseguem... Não. Engraçado. Para mim, aqui, eu estou vendo eu pequenininha. Então, eu não sei se vocês me veem pequenininha na tela de vocês também. Porque eu não vejo ninguém. Tá tudo preto aqui para mim. Vocês me veem na tela pequenininha? Vê normal. Não. Você. Vem grande? Tá pequeno, tá quadradinho. Tá pequeno, quadradinho. Tá, beleza. Para que vocês entendam algumas patologias do sistema respiratório, eu preciso que vocês compreendam a dinâmica e as particularidades dele, ok? Então, eu peguei aqui o material que eu tinha em casa. Aqui são 2 bexigas e eu tenho 2 saquinhos com um líquido dentro que é groselha, tá? Ele tá vermelho porque eu preciso que vocês enxerguem melhor, tá? Não é porque é a cor que representa o líquido que eu vou falar a seguir. Então, aqui dentro, o azul é o pulmão, ok? Em volta do pulmão, nós temos 2 pleuras. A pleura visceral e a pleura parietal, tá? Em volta dessas 2 pleuras, eu tenho o líquido pleural, ok? E aí, o líquido pleural, ele facilita com que o pulmão deslize, que ele suba e desça no seu movimento de incursão respiratória. Então, lembra que aqui embaixo eu tenho um músculo, né, que vai facilitar essa subida e essa descida. Como é o nome desse músculo mesmo? É o diafragma. Muito bem, é o diafragma. Então, o diafragma auxilia nessa respiração. Então, quando eu digo que o paciente está com uso de musculatura acessória para respiração, eu tenho que observar 2 estruturas importantes. Eu olho se o paciente tem respiração abdominal, porque ele vai usar o diafragma para isso. Então, ele tem abertura intercostal exacerbada e ele tem abertura de asa nasal, ele abre mais o nariz, tá? Então, quando eu falo assim, o paciente está fazendo uso de musculatura acessória, né, ou de acessórios para respirar, é porque lá na parte da musculatura respiratória dele está fazendo um esforço a mais para que esse músculo respiratório dele, para que o pulmão suba e desça. Mas voltando nas nossas pleuras. Imagina que aqui em volta, né? Então, aqui meus dedos estão cumprindo o papel de caixa torácica. Essa primeira pleura aqui, que eu vou tirar, ela fica mais encostada na caixa torácica. Ah, não, se eu tirar, eu vou molhar todo o meu computador. Ela fica mais encaixada na pleura, na caixa torácica. Ela é chamada de pleura parietal. Tá vendo esse primeiro saquinho aqui? Agora, essa pleura aqui, ó, que fica mais encostada no pulmão, ela é a pleura visceral, tá? E aí o líquido tá aqui, ó, fazendo com que ele se desliza e o pulmão sobe e desce. Só que tem uma coisa, essas pleuras, como todo em qualquer nosso órgão, por exemplo, o coração, que tem o pericárdio, os nossos músculos, né, que tem a fáscia muscular, todo órgão nosso tem algo que reveste ele para proteção. Eles também servem para proteger, tá? Então, esse líquido que está aqui, o líquido pleural, que não tem essa cor, ele é mais hialino, ele tem uma cor mais clarinha, ele serve para que esse pulmão deslize livremente e ele não tenha restrição com essa força externa, né? Porque para que eu tenha esse deslizamento normalmente, eu preciso equilibrar a pressão atmosférica que está do lado de fora com a pressão interna, tá? Se eu equilibrar
essas pressões, a pressão atmosférica e a pressão interna dentro do pulmão, eu vou colabar o meu pulmão, porque o pulmão é isso daqui que vocês estão vendo. Ele é só uma bexiguinha, tá? Se acontecer de eu ter um rompimento de uma das membranas, eu vou perder a resistência que eu tenho com relação à pressão. E aí vai acontecer exatamente isso com o meu pulmão. Opa! Ele vai desinflar. Estão vendo aqui, ó? É isso que vai acontecer com ele, tá? Porque o pulmão, ele é exatamente isso. Ele é uma bexiga. E aí eu não vou ter a capacidade de complacência mais. Eu vou ter só o outro pulmão. Lembrando que eu tenho os lobos pulmonares com relação à sua divisão, ok? Para que vocês entendam muito, se ficou ainda um pouco obscura essa parte aqui das pleuras, falando aí de uma parte pedagógica, assim, sabe? Quando você tá andando na praia de chinelo, e aí você tá andando perto das ondas do mar, e aí você pisa na areia, e aí aquela água vem, e quando ela vai embora, seu chinelo gruda, e você anda e o chinelo fica. O líquido pleural serve para isso, tá? Para que você consiga deslizar... Ah, outra bexiga murchou também. Para que você consiga deslizar, para que você consiga fazer essa aderência e não faça isso que aconteceu agora com a minha bexiga, porque agora eu vou ter que amarrar, senão eu vou fazer uma sujeira aqui no meu local de trabalho. Pois bem, falando ainda dessas pleuras, eu tenho algumas patologias referente à alteração desse líquido, ok? Porque, como eu falei, ele é hialino, ele é claro, tá? E aí eu tenho circulante entre essas membranas cerca de 150 ml, tá? Entre o pulmão do lado direito e entre o pulmão do lado esquerdo, para manter ele ali sustentado, para manter ele de acordo com a sua estrutura de fazer a troca gasosa, tá? Lembrando que o pulmão, ele é revestido por essas estruturas de pleura visceral e pleura parietal, mas eu tenho envolto os bronquíolos, eu tenho a estrutura do pulmão, ela é segmentada com os alvéolos, que são aqueles saquinhos menores, né? E aí, cada alvéolo, em cada porção do alvéolo, eu tenho várias estruturas denominadas de capilares sanguíneos, e é dentro desses capilares sanguíneos que ocorre a hematose, né, por processo de difusão facilitada. Então, a troca desse oxigênio vai ocorrer nesses capilares dentro desses alvéolos, que são milhões, diga-se de passagem, tá? Então, agora, esclarecido essa parte, eu vou passar para a nossa aula projetando aqui os slides. Então, eu vou desligar a minha câmera. Tudo bem até aqui? Vocês conseguiram entender ou ficou mais confuso do que parecia? Tudo ótimo. Tudo bem. Beleza, então. Ativando o mundo. Compartilhando minha área de trabalho. Estão conseguindo ver os slides? Sim. Sim, pro. Beleza. Para mim tá tudo preto, pro. Tá tudo o quê? Preto? Acende a luz. Tá vendo um slide escrito distúrbios respiratórios? Sim. Eu não. Geralmente está associada à qualidade da internet. Vai para um ponto que você tenha melhor isso, que você consiga receber mais sinal. Como o Wi-Fi tá normal. Agora só não tá na tela cheia, mas tá. Mas eu vou porque eu tenho que colocar vocês no mudo, porque senão os barulhos externos acabam me prejudicando um pouco. Eu paro de me concentrar, tá bom? Mas vocês podem entrar na aula, tá? Não precisa ficar totalmente mudo. É só que às vezes entra todos os barulhos de uma vez e aí eu acabo não me concentrando.
Bom, hoje a gente vai falar, então, da pneumonia, do derrame pleural, da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, e de algumas partes da cirurgia torácica, ok? Falando dos distúrbios respiratórios em si, eu tenho um vídeo que eu passei para vocês. Deixa eu pausar. Eu passei esse vídeo para vocês lá em seminários, fundamentos semiológicos. Lembram desse vídeo? Isso daqui é propedêutica e enfermagem. Então, ele vai falar de toda a parte propedêutica. Como eu sei que, às vezes, vocês acabam esquecendo de como eu faço a execução do exame físico e como que eu tenho que percutir para descobrir em qual, como eu decorro com relação a essa propedêutica, a gente vai ver de novo e eu peço que vocês se atentem, tá bom? Dessa vez eu não vou falar, porque a pessoa fala por si. Dani, vê se tem gente esperando você aceitar para entrar. Era para eu ouvir um barulhinho. Falaram que a Elda tá esperando você aceitar. Não, não tem ninguém na sala aqui, pro lado de fora. Só se ela entrou e saiu. Ok. Ai, que saco isso, porque não era para estar... Não era para estar assim. Eu acho que eu fiz alguma coisa na edição dessa sala. Que não vai dar para mexer agora, senão vai atrapalhar. Fala para ela, quando ela entrar, ela ficar aguardando no lobby. E aí me avisa que eu vou lá e libero, tá? Espera aí, que ela entrou. Pronto. Por isso que vocês têm que chegar no horário, porque senão eu não consigo passar. Voltando. Dani, Oi. se esse vídeo tiver som, a gente não tá ouvindo som, não. Pelo menos eu não estou ouvindo. Sério? Eu também não tá saindo som nenhum. Também não. Jura? Uhum. Eu acho que a gente não consegue ouvir o som do seu computador. Peraí, então. Só um minuto. Sim, ele tem som.
O som é só um chiado no fundo, né, Pro? Ah, é? Bom, ele fala da propedêutica com relação a como vocês executam o exame físico. Eu ia ver se tinha algo aqui que eu tinha colocado errado, mas não tem. Faz o seguinte, eu ia falar, quando eu fosse colocar esse no YouTube, vocês iam conseguir ver, mas não dá. Porque só quando eu carrego nem quando eu carregar a aula no AVA, porque esses vídeos são muito pesados para o AVA, e ele acaba não carregando. Faz o seguinte, eu vou falando junto com o vídeo, pode ser? Pode. Eu vou... Sim. Gente, entrou mais uma pessoa na sala que fez um barulhinho aqui. Acho que alguém saiu e entrou. Bom, basicamente, o que o vídeo fala é assim, que quando você faz a propedêutica por completo, por exemplo, aqui no caso da percussão, ele faz avaliação de sons, né, através de toda a caixa torácica. Então, quando você coloca o dedo entre os espaços intercostais na caixa torácica, você consegue observar se tem líquido dentro da caixa torácica, tá? E aí você precisa de uma técnica específica, né? Não dá para o paciente ficar deitada e você precisa comparar entre os lados, tá? Você precisa comparar o lado direito com o lado esquerdo e vice-versa. Não dá para fazer só hemitórax direito e hemitórax esquerdo, justamente porque você precisa comparar essa questão de há presenças de líquido ou não há, ou há presença de massa ou não, se o som é maciço, se é hipersonoro ou se é timpânico, tá? Para fazer essa percussão é necessário comparar. Oi? Tem gente para entrar na sala. Não tem ninguém no lobby. A Fabiana ela tá conseguindo. Fala para ela tentar de novo. Então, esse que ele está fazendo com o processo dos dedos é a percussão. O que a gente encontra com sons são esses que ele está distinguindo aqui, tá? O claro pulmonar, né? Que é o que você geralmente encontra com a percussão de um paciente que não tem nenhuma patologia. O hipersonoro, né? Ou seja, está percutindo maior do que deveria. O submaciço e o maciço, tá? O timpânico também é caracterizado como normal. Depois ele vai falar qual é a capacidade de cada um. Deixa eu tentar correr. Agora sim, fez um barulho. Mas não é a Fabiana. Eu estou quase dando um outro link aqui para vocês, para não me atrapalhar. Senão toda hora eu tenho que parar a aula. No hipersonoro, você tem um pouco mais de som com relação à capacidade do que o pulmão tem, né? O submaciço é quando você tem derrame pleural, né? Então, você tem uma condensação ali dentro do pulmão, né? Tuberculose, neoplasia também faz som submaciço. Eu posso tentar mandar o link desse vídeo para que vocês tentem treinar o ouvido de vocês com relação à ausculta desse exame físico, que é importante, tá? Para reconhecer essas patologias. Oi? Eu já admiti a Fabiana. Para reconhecer essas patologias com relação ao exame físico, você precisa treinar na hora de executar essa percussão, ok? Falando da pneumonia, depois eu volto no slide. E depois eu mando o link para vocês treinem o ouvido de vocês. Só falando não vai adiantar, essa aula precisa ser ouvida e não falada.
Aqui tem um exemplo tem um corte transverso aqui de um pulmão, e aí eu tenho um alvéolo, né? Na pneumonia, eu tenho o acúmulo, né, não, aqui dentro tem que ter só ar, tá? Eu não tenho nenhuma capacidade aqui para ser fisiológica de acúmulo de líquido. Aqui dentro só ar, e aqui em volta, como eu tenho os capilares sanguíneos, eu faço esse processo de difusão, de troca. Então, quando eu tenho um processo infeccioso, eu tenho o acúmulo de líquidos dentro dos saquinhos, dentro dos sacos alveolares, tá? E aí, na pneumonia, eu vou ter essa infecção, essa inflamação dos parênquimas pulmonares, né? E aí inclui bactérias, fungos ou vírus. E aí vocês têm algumas classificações, né, dessas pneumonias, com relação até ao CID, tá? Porque eu tenho a PAC, né, que é a pneumonia adquirida na comunidade, e ela é característica também de uma endemia, né? Então, quando ela começa a se propagar de uma forma fora do comum, como, por exemplo, o que está acontecendo agora, na nossa atual conjuntura, você tem uma transmissão viral de comunidade, tá? Ou, então, as PAVs também, ou as pneumonias adquiridas dentro do hospital. A PAV é uma pneumonia em decorrência da ventilação mecânica, para vocês terem uma ideia. São as variações, as classificações das pneumonias, ok? E aí eu vou ter esse acúmulo de líquido aqui. Já já vocês vão ver a diferença entre esses líquidos, tá? Porque tem uma classificação com relação a essa subdivisão, né? Se é um exudato, se é transudato, e é importante vocês saberem. As complicações com relação à pneumonia, elas também geram uma outra patologia, tá? Que é o derrame pleural, a síndrome da angústia respiratória do agudo, também conhecida do adulto, conhecida como SARA, a atelectasia, que é o rompimento ali do alvéolo, o choque séptico, que é muito mais um agravamento considerável dentro da patologia de saúde do adulto, tá? Porque quando eu tenho choque séptico, lembrando que, não, vocês não fizeram avaliação de gasometria arterial comigo ainda. Quando eu tenho a avaliação de um paciente com relação aos sistemas, eu tenho o sistema metabólico e o sistema respiratório, né? Tendo esse último, sistema respiratório, como um dos mais importantes, tá? Porque é ele que vai fazer essa sincronia mais rápida de equilíbrio do paciente, ok? E o abscesso pulmonar, né? A gente vai falar depois de um por um. Quando eu radiografo esse paciente, a coleção de líquidos, né? Porque vocês viram aqui nesse slide anterior aqui, ó, essa coleção de líquidos, ela é radiopaca. Tá vendo aqui, ó? Então, esse pulmão, ele acaba sendo evidenciado, né? Ele acaba sendo visto de uma forma diferenciada. Olha aqui o pulmão normal, ele fica escurinho. E quando eu tenho a coleção de líquido, ó, ele não aparece dentro do meu raio-x, tá? As manifestações clínicas, né, e diagnósticas para eu evidenciar essa pneumonia, geralmente são as mesmas, tá? Tanto para a pneumonia, tanto para a evolução da síndrome da angústia respiratória. Então, o paciente vai evoluir com febre, dispneia ou taquipneia, aquilo que eu falei de utilização de musculatura acessória para respiração, uma tosse para fazer a expectoração desses líquidos que estão aí adjacentes, estão acumulados dentro dos alvéolos, né? Ele faz uma ansiedade e, decorrente a esse subjacente, ele faz uma confusão mental, já que ele não está tendo troca gasosa eficiente, então pode ser que ele evolua para uma acidose metabólica, ou acidose respiratória também, né? Tem expansibilidade diminuída da caixa torácica, e aí vai ter murmúrios vesiculares diminuído, além dessa presença de ruídos adventícios, como estertores e roncos, quando vocês vão fazer a ausculta pulmonar, né? Quando vocês fazem a ausculta pulmonar do paciente, não é normal ter
ausculta de ruídos adventícios. Ruídos adventícios são características de pacientes que têm patologias do sistema respiratório. O normal é ter murmúrios vesiculares presentes, né, com a ausculta normalizada e não sendo eles diminuídos, né? E aí, como é que eu faço esse diagnóstico? Primeiro, ausculta, né? A clínica é sempre mandatória, o paciente vai estar lá na sua frente apresentando esse desconforto e você consegue evidenciar isso, caracterizar isso com um bom e bela ausculta pulmonar. Raio-x de tórax para que você consiga olhar ali os lobos desse paciente, né? Lembrando que lado direito eu tenho 3, lado esquerdo eu tenho 2. Os exames laboratoriais para confirmar se eu já tenho uma leucocitose instalada, tá? Se a parte sanguínea já foi afetada, né? Em casos mais acentuados de infecção, por exemplo, no caso da sepse, né, que eu tenho uma infecção já em alto grau, eu faço a hemocultura, que é a cultura ali, né, de vários tipos de micro-organismos em nível bacteriano do sangue do paciente, né? E aí eu realizo essa cultura de forma protocolada, de acordo com a instituição da onde você trabalha. Mas, geralmente, hemocultura eu colho em pico febril, tá? A paciente está lá no pico febril bem alto, eu colho, geralmente, de 2 a 3 amostras e de membros diferentes, enfermeiros. Quem colhe hemocultura é enfermeiro, tá? Colho lá do membro superior direito, membro superior esquerdo e uma outra de um outro ponto, pode ser o membro inferior ou de uma outra localização. Se esse paciente estiver com acesso central, por favor, colha um também. E aí eu identifico, tá? Lembrando que quem faz essa leitura não é quem colheu. A pessoa não vai adivinhar de onde foram os pontos de coleta. Gasometria arterial, que é a leitura dos gases, né? Então, eu preciso evidenciar se esse paciente está fazendo troca gasosa de forma efetiva, né? Você está metabolizando ali de forma racional os gases. E a proteína C reativa, né? O PCR, ele vai identificar se realmente eu tenho um quadro infeccioso, tá? Eu já tinha passado isso, né? O derrame pleural. Bom, antes de falar do derrame... Oi? Professora, licença. Oi? Eu às vezes posso não estar entrando porque eu tô no hospital, tá? Eu colhi exame do Covid, tá bom? É o José Ricardo. Sim. Se cair de eu não estar presente, pode ser o sinal do celular, tá bom? Ok, você tá bem? Bem cansado, bem com febre, com bastante dor no corpo, mas do que meus colegas estão, tô até melhor. Tá, depois se você precisar falar, você me avisa, tá bom? Ok, professora, obrigado. Imagina. Bom, antes de eu falar do derrame pleural propriamente dito, deixa eu só ativar o Google aqui de novo. Lembra que eu mostrei para vocês a questão da pleura visceral, pleura parietal e do líquido pleural? Foi para que vocês entendessem essa parte de derrame pleural, tá? Aqui, ó, tá mostrando bem direitinho, ó. Derrame, a pleura parietal, que fica lá encostado na caixa torácica, a pleura visceral fica encostadinha aqui com o pulmão, né? E esse líquido pleural que fica aqui, ó, andando em volta do pulmão. Vamos supor, senhores enfermeiros, que vocês tomaram uma facada. Ai, meu Deus, eu não sou boa do desenho na lousa, imagina com o desenho aqui. Aqui é uma faca. Tchá. Tiveram um FAF. Sabem o que é um FAF? Sabia que tem um programa no Google Por que arma você... branca? Hã? Ferimento por arma branca. O FAB é um ferimento por arma branca. Quem falar que não é uma faca, eu tiro... Não, é para manter. Espera aí que eu preciso admitir alguém que está entrando.
Imagina perder uma faca dessa. O FAB, ferimento de arma de fogo, arma branca. E aí... Oi? A Maria Neonete está entrando. Não tem ninguém no lobby agora. Então, tá bom, obrigada. Imagina. Aí, esse paciente aqui, caboclo, estava lá no bar e se meteu numa briga de bar e tomou uma facada, ok? Nesse processo aqui de facada, ele se machucou na parte torácica e inserir caixa de texto, porque eu quero escrever. Teve um ferimento de arma branca, que a gente chama de FAB. Nesse ferimento de arma branca, ele transpôs aqui a pleura, tá? Parietal, porque transpôs a caixa torácica, tá? E aí, uma vez que transpôs a caixa torácica, eu posso ter 2 incidentes aqui. Quando transpõe a caixa torácica, ou eu posso ter acúmulo de líquido, e esse líquido é sangue, ou eu posso ter acúmulo de ar, tá? E aí eu tenho outras 2 patologias decorrentes do trauma. Vocês vão ouvir isso de novo? Ai, meu Deus. Gente, vocês precisam parar quietos na sala, senão eu não consigo dar aula, tá? E aí, essa patologia, quando o paciente tem um ferimento de arma branca e entra ar entre as pleuras, eu vou chamar de hemotórax, tá? Vai entrar um ar aqui, e se entrou ar aqui, eu falei para vocês que a questão de pressão do lado de fora, o ar atmosférico para o lado de fora, é diferente da pressão atmosférica para o lado de dentro da caixa torácica. E se eu igualo isso, o que vai acontecer com o meu tórax? Lembra da bexiga? Esse pulmão vai desinsuflar, ele vai ficar pequenininho, tá? E isso vai se chamar hemotórax. Mas vamos supor que esse acidente foi pior, porque eu vou ter o acúmulo de sangue aqui. Se eu tiver o acúmulo de sangue, eu chamo esse trauma. Por que é trauma? Porque qualquer perfuração que eu tenho de qualquer órgão que foi atingido por algo que seja mais rígido, ok? Que transpôs o órgão, eu chamo de trauma, tá? Então, eu chamo de pneumotórax, ok? Estão enxergando aí o que eu estou escrevendo? Isso serve para um trauma de ferimento por arma branca, tanto para um ferimento de arma de fogo, né? O paciente tomou um tiro, e aí ele pode evoluir tanto para um hemotórax quanto para o pneumotórax. O hemotórax, ele vai ter, então, um acúmulo de ar, né? Que vai diminuir o espaço aqui, tanto para o pneumotórax, quando ele vai ficar cheio de sangue. Ah, tá bom, professor, entendi. Mas a gente está falando do derrame pleural. Qual que é a diferença? A diferença é que esse líquido, que até agora eu falei para vocês que ele é límpido, né? Ele é hialino, ele é claro. Nesse caso, né, deste paciente aqui, eu vou ter uma afecção nesse líquido pleural. Tá? Ele se torna infeccioso, tá? Esse líquido aqui ficou contaminado. E o meu pulmão, que tinha esse biquinho aqui, ó, bonitinho, fica repleto de líquido contaminado. E aí que eu vou ter esse nome diferenciado. Claro. Hemotórax não é o acúmulo de sangue? Sim, hemotórax, foi o que eu falei. A senhora falou ar nas pleuras, hemotórax. Então é o contrário, né? Jura por Deus que eu falei isso? Juro, porque eu tô escrevendo aí, hemo é de sangue, né? Nossa, foi isso mesmo, professora. Então, perdoa a professora. Hemotórax é acúmulo de sangue, exatamente porque hemo deriva de sangue e pneumo deriva de ar. Gente, quando eu falar umas sandices dessas, vocês me corrigem, porque isso está sendo gravado? Ai, meu Senhor. Obrigada. Eu confundi. Obrigada a você por ter me alertado.
Eu confundi na hora de falar, mas eu sei exatamente o que significa, tá? Foi só uma confusão didática aqui. Tá? Mas é exatamente isso. O hemotórax, acúmulo de sangue, pneumotórax, acúmulo de ar. Meu Deus, que vergonha. Só uma confusão técnica com os nomes, tá, gente? Desculpa. E aí, no derrame pleural, eu tenho o acúmulo desse líquido pleural que era até então hialino, livre de qualquer substância que fosse infecciosa, ela se torna infecciosa, né? E através do quê, então? Paciente que evoluiu por uma complicação de tuberculose, né, ou uma infecção pulmonar, síndrome nefrótica também, porque esse paciente encharca, tá? Pacientes que têm problemas renais, eles começam a fazer acúmulos de líquidos em cavidade pulmonar também, tá? Tumores neoplásicos também podem acontecer e embolia pulmonar. Tudo bem até aqui? Por isso que, Oi, sim, pode falar. Por isso que tem que tomar cuidado com o balanço hídrico. Com relação a pacientes renais? Isso. Perfeito, tá? Porque eu preciso tomar cuidado com tudo que entra e tudo que sai do paciente renal crônico. Porque o paciente renal crônico, eu tenho problemas com relação tanto, lembra eu falei com vocês da parte renal na aula passada. Aí eu disse que o rim tem função de filtrar, tem função de fazer excreção e também tem função de manter o equilíbrio da pH, né, de homeostase. E aí, o que acontece? Nessa função dele de fazer excretas, que ele deveria excretar os corpos nitrogenados, ele não excreta. E aí o paciente excretar aquilo que está a mais, como a água, os corpos nitrogenados, ele não excreta, fica acumulando tudo. Então ele faz edema, né? E aí outros problemas também, por exemplo, como o ICC, tá? E aí eu não tenho mais a capacidade de bomba cardíaca também, de fazer a drenagem correta, né? Eu não tenho mais essa capacidade de trabalhar como bomba, né? E aí eu vou acumulando isso, né? E para onde que ele vai? Vai para o pulmão. É por isso que quando você, enfermeiro, faz uma anamnese ou um exame físico, você tem que perguntar sem dar uma dificuldade com relação à parte técnica para o paciente, tá? Você vai lá e pergunta para ele, mas o senhor tem ICC? Ele fala, não, meu filho, eu usei desodorante hoje, tá tudo em dia aqui, né? Vai perguntar se tem problema cardíaco, né? Tem problema renal, né? Você bate o olho no paciente, nas pernas dele, no tornozelo, verifica que tem edema. Não é normal ter edema quando você faz o exame com o sinal de cacifo e você verifica que tem um aprofundamento, né, com descompressão brusca, muito mais do que o anormal quando você toca nesse paciente, tá? Então, precisa fazer um exame físico bem feito, ok? Senão o líquido acaba indo para o pulmão, consideravelmente isso acontece. Deixa eu voltar aqui. Uma coisa que é interessante a nível de conhecimento para vocês, às vezes você pode bater o olho na imagem e aí você vê isso aqui, ó. Aqui tem coleção de líquido. E aí é isso aqui que aconteceu, ó. Do lado direito de vocês estão vendo o derrame pleural no raio-x e do lado esquerdo vocês estão vendo ele em forma de desenho. Eu perco aquele Vzinho que o pulmão tem aqui. Mas aí você tá com dúvida. Você faz lá o exame físico do paciente, faz a percussão, tá com o som maciço, submaciço, faz ausculta, ruído, o murmúrio vesicular quase não tem naquela região. Por que não vai ter? Cadê o pulmão dessa área aqui? Não tem, ele subiu, porque ficou cheio de líquido aqui, tá? Se ele tá cheio de líquido aqui, o pulmão sobe. Ele não pode ocupar dois corpos no mesmo espaço, é física, né? E aí, existe um teste bem legal de você se fazer com relação ao raio-x para você ter certeza se é líquido ou se é ar, né? Se fosse ar, ia estar aqui em cima, né? Mas você quer ter certeza. Então, o que você faz? Lateraliza o decúbito desse paciente, né? Deixa ele de ladinho lá por 10, 15, 20 minutos e depois você bate um raio-x com ele lateralizado.
Esse acúmulo aqui, esse derrame de pleural aqui, essa coleção de líquido, vem tudo para cá, ó. Ela fica tudo lateral. Em vez de ficar só nesse cantinho aqui, ela lateraliza toda aqui, ó. Fica bonitinho, dá para ver certinho aqui, ó. Fica bonito de ver. Ok? E aí, com relação às definições dos líquidos, lembra que eu falei para vocês? Existe uma classificação. Não é tudo a mesma coisa quando eu falo dos líquidos pleurais, tá? Então, eu tenho uma classificação que o transudato, né, é o líquido que não está alterado, tá? É aquele líquido que é o normal, que eu tenho com relação ao líquido pleural. Então, quando você tem ele no seu estado normal, eu digo que é o filtrado de plasma característico por líquido pleural, tá? Ou, perdão, olha eu falando besteira, que ele está alterado, tá? Por uma desestabilização do desequilíbrio dessa pressão aí oncótica ou hidroestática, tá? Então, transudato, desculpa, ele é um aumento, né, com relação a esse processo aí de formação e reabsorção desse líquido pleural. Ele tá um pouco aumentado. Agora, o exudato em si, eu já tenho presença de inflamação, né? Então, quando você faz a coleta, né, seja por punção, ou vai ser por punção, não tem ou. Eu observo que eu tenho processo bacteriano ali, tá? Ou em decorrência de tumores, e aí eu vou ter acúmulo dessas substâncias de propriedades bacterianas, no caso do exudato. E aí, já no empiema, eu tenho um acúmulo bem mais substancial. Espera só um minutinho. E ele é mais denso, tá? Esse exudato aqui, desse paciente, ele já é muito mais característico com relação ao espessamento da sua densidade, tá? Ele tem uma coleção de pus e aí ele fica sedimentado ali na base do pulmão. Aí tem essas diferenças, então, tá? O transudato, ele tá alterado, mas ele é mais formado de plasma, tá? O exudato, então, ele é mais formado de produto bacteriano e o empiema, ele é um produto mais denso, né? De formação bacteriana também e bem purulenta. Tudo bem até aqui? Sim? Tudo bem, Pro. Sim, Pro. Ok, Pro. E aí, o que eu faço, né? Essa figura está no lugar errado. O que eu faço com relação quando o paciente apresenta isso, quando ele tem coleção de líquido? Eu posso ou não fazer a drenagem desse paciente, como vocês estão vendo nessa gravura, tá? Eu posso fazer essa drenagem por punção e drenar esse líquido, dependendo do comprometimento pulmonar, tá? Não é mandatório, porque eu posso fazer um tratamento clínico com uso de antibiótico terapia, né? E aplicação de uma terapêutica significativa em ambiente hospitalar, né? Quando que eu vou fazer a drenagem? Quando esse paciente estiver com um desconforto respiratório significativo, tá? E aí eu tiver uma grandes chances aí de evoluir para um prognóstico ruim. Aí eu posso fazer, o médico vai fazer uma toracocentese ou vai fazer essa punção por toracocentese aqui para drenar esse líquido, né, que está diminuindo a expansibilidade torácica. Então, eu vou ter conclusivamente diminuição com relação aos murmúrios vesiculares, né? Em alguns casos acontece do paciente ter desvio de traqueia, né? Ele já tem uma tendência a fazer o uso de musculatura acessória para sua respiração, ele começa a fazer ter desvio de traqueia para respirar. O que é o desvio de traqueia? Ele puxa o ar com tanta força, imagina a região cervical frontal do pescoço.
o pescoço dele, quando vocês estão vendo de frente, a traqueia fica voltada para trás, ela fica puxando, como se ele tivesse amarrado uma cordinha por dentro e tivesse puxando, sabe? Isso é o desvio de traqueia. Geralmente vocês veem em pacientes que são asmáticos, né? Asmáticos crônicos. Carol tá pedindo para entrar? Não tem ninguém no lobby. Não vai entrar de novo. Tá caindo a internet dela. Tá. Bom, a atelectasia, então, eu tenho quando eu tenho esse colapso dos alvéolos, tá? Ou de um lobo inteiro do pulmão, né? Que é uma unidade importante, né? Então, lembrando, do lado direito eu tenho 3 unidades de lobo e do lado esquerdo só 2. E aí, quando que eu tenho esse processo de atelectasia que rompe os alvéolos, né? Quando esse paciente tem uma força respiratória inadequada para respirar, né? Quando eu tenho uma supressão, né? Um aumento maior da capacidade, e aí acaba tendo um colapso alveolar, ele rompe, ok? E aí eu posso ter também uma obstrução de vias aéreas, né? Então tá cheio de secreção ali com relação aos brônquios, eu também tenho uma atelectasia, ou uma insuficiência no surfactante, que é o líquido que faz a estabilidade alveolar ali, ok? E aí esse paciente evolui com dispneia, cianose, a expansibilidade fica diminuída. A parte boa é que eu tenho como evoluir isso positivamente, então ele regride desse estado, tá? Quando o paciente usa, por exemplo, o CPAP, que é a pressão positiva contínua, ou o PIP, né, que essas terapêuticas são usadas com o uso do ventilador mecânico, né, e um bom uso de... Bom, quem faz essas terapias geralmente é o fisioterapeuta, mas um médico bem preparado, ele sabe aplicar essas terapêuticas de PIP e de CPAP, tá? Não precisa estar entubado para fazer essas terapêuticas aqui. A DPOC, então. A DPOC, ela é uma doença crônica, ou seja, tem cura? Não. Uma vez evoluído para DPOC, eu vou ter só como condição clínica agora prevenir situações secundárias lesivas que causem lesões piores ao meu paciente. Tá? Eu tenho uma limitação com relação a esse fluxo aéreo, né? E aí eu tive uma evolução muito grande dessa doença. Eu peguei uma progressão no site do Ministério da Saúde com relação a essa doença, e olha só que assustador. Em 1990, a DPOC estava como 12ª doença, né, em termos de impacto global. E agora, em 2020, ela tende a ocupar a 5ª posição, né? E agora, eles têm um prognóstico que 1,100 bilhões de pessoas, incluindo a grande parte delas, né? A maioria das pessoas que são DPOcíticas são de etiologias tabagistas, tá? Progridam aí para cerca de 1,6 bilhões de pessoas em 2025. Quer dizer, é muita gente com DPOC, né? E aí o que assusta é que, por mais que as campanhas estejam trabalhando fortemente para a diminuição do tabagismo, esse número de DPOcíticos só cresce, né? E a gente acaba ficando assustado também, porque esse tratamento é só secundário, como eu disse, com relação às deficiências que esse paciente vai ter, né? Então, eu só vou tratar as deficiências respiratórias quando esse paciente, por exemplo, infecta, né? Então, quando que o DPOcítico vai internar no sistema de urgência, por exemplo? Quando ele estiver infectado, tá? Então, porque no quadro normal dele, de doença crônica, ele não interna. É um paciente que ele vai ficar ali saturando muito baixo, tá? O paciente DPOcítico satura ali 85, às vezes 90, e ele tá bem, ele tá assintomático. O problema é que esse paciente custa muito
os sistemas de saúde, tá? Porque é um paciente que eu acabo tendo que fornecer um suporte de oxigenoterapia domiciliar, porque eu não posso deixar ele no escuro, né? Não, quando ele tiver falta de ar, ele procura um atendimento médico, né? Não posso brincar de fazer roxinho com esse paciente, porque ele tem grandes chances de ter uma parada respiratória em casa. E aí, um custo para um paciente desses é altíssimo, não só por conta, em decorrência dos torpedos, mas eu tenho um alto custo, por exemplo, de energia elétrica. Então, para vocês terem uma ideia, uma conta de pacientes DPO-císticos de energia elétrica gira em torno de R$2.000. Um torpedo para um paciente desse vai muito além disso, tá? E tudo isso tem que ser suprido pelos governos, né? Pelos órgãos municipais de saúde, o que acaba complicando a rede, né, acaba saturando para nós, né, e é por isso que cada vez mais a gente enfatiza essa questão de estratégia de saúde da família, né, que a gente precisa cada vez mais cercar essas doenças crônicas, porque a gente precisa melhorar a prevenção para que a cura não seja tão cara assim. Esse vídeo... Oi? Muitas vezes a maioria dos DPOCs são traqueostomizados? Não. Nem sempre? Não, nem a grande minoria, na verdade, tá? Porque a deficiência deles não é com relação ao fluxo de ar inspirado, é que eu ia falar fígado, o pulmão dele necrosou. Então, se eu fizer a traqueostomia, né, que é o procedimento aqui na traqueia para ele inspirar, não vai adiantar. O pulmão dele... As vias superiores, no caso. É o quê? Pergunta de novo, meu amor. Então, nesse caso da tráqueo, vai, no caso, aliviar só as vias mesmo superiores, não vai, no caso, afetar não vai melhorar em nada. Porque o meu problema dele não é de vias superiores, o problema é que ele tem uma necrose a nível pulmonar mesmo, né? E não tem como voltar atrás, uma vez que necrosou, já era, tá? Entendi. Então, no caso dos pacientes DPO-cíticos, quando eu falo, né, do processo... Aqui, esse vídeo é muito bonitinho. Ele mostra toda a parte fisiológica, né? Então, quando a gente tem um processo de respiração, olha só, a traqueia, bonitinho. Aqui os brônquios, né? Aqui se divide entre os bronquíolos, né? E depois ele mostra todos os saquinhos alveolares. Em volta dos saquinhos alveolares eu tenho os capilares sanguíneos. E é dentro desses capilares sanguíneos que eu vou fazer o processo de hematose. Olha aqui o oxigênio correndo, tá? E nesse processo de difusão facilitada, eu tenho a troca. Então, quando eu expiro, esse gás carbônico aqui vai para fora e o oxigênio vem para dentro, né, das globinas, fazendo esse processo de hematose aí que a gente conhece, né? E isso é de forma pulmonar. Então, no corpo, que é a parte sistêmica, isso também ocorre nos capilares. Cuidado para não confundir isso, tá, gente? Porque às vezes isso cai em prova de concurso e é uma grande pegadinha, né? Então, aonde que ocorre a oxigenação a nível pulmonar? Nos capilares? Ou nos alvéolos? Nos alvéolos. E a nível sistêmico, onde que ocorre? A nível sistêmico, ocorrem dentro dos capilares, tá? Não é dentro dos tecidos, não é dentro das veias, não é dentro das artérias. Vocês precisam lembrar dessa fisiologia da pequena e da grande circulação, que é mandatório para tudo nessa vida. Se você não entende de pequena e grande circulação, dificilmente você vai lembrar das outras partes, tá? Então, voltando... Aceita, Carol. Já aceitei. Acabei de aceitar ela. Ela já entrou? Acho que já. Então, quando eu faço o processo de inspiração e expiração, o ar passa pela traqueia, vem pelos bronquíolos,
né, passa lá pela rede alveolar, lá pelo processo de difusão facilitado, então, pelos capilares aqui em volta dos alvéolos, eu faço esse processo de troca gasosa, né? Sempre nesse processo aí livre. Normalmente, as vias aéreas, né, dos alvéolos são flexíveis. Então, quando você expira, cada saco de ar infla, como se fosse um pequeno balão, né? É bem didático, na verdade. E quando você expira, esses sacos acabam se esvaziando, como vocês estão vendo aí, né? E aí, na DPOC, como eu falei, um dos principais fatores para desencadear essa doença é o fumo, tá? É o que... Olha aí, ó, tá vendo que tá ficando necrosado, tá ficando pretinho? Mas eu também tenho a poluição, né? Eu também tenho o desencadeamento da presença de fumaça química, poeira, né? E fumantes passivos também pode ocorrer o desencadeamento dessa doença, mas a gente tem que ser um fumante passivo. Ó, eu vou aceitar de novo a Carol. Eu acho que ela entrou e depois ela caiu. Tem que ser um fumante passivo, daquele fumante que fuma assim, sabe? 5 maços de cigarro por dia, que você fica do lado daquele fumante, sabe? Que é geralmente típico de crianças, sabe? Que são mães fumantes, pais fumantes ativos mesmo, tá? Sabe uma coisa que ocorre também em casos de DPOC? Aqueles pacientes que trabalham em carvoaria, tá? E aí eu faço uma inalação ali de fumaça química também, eles evoluem para isso. E a primeira causa que ocorre, né, da DPOC, que compõe uma condição clínica dessa doença, é enfisema pulmonar, né? E depois ele acaba evoluindo para uma bronquite crônica, né? Nessa condição, as vias aéreas e as bolsas de ar acabam perdendo a forma, tá vendo? Olha como ficou o saco alveolar. Se transformou, tá vendo? Era todo... Só um minutinho. O saco alveolar, que era todo arredondadinho, que era todo de forma linear, ele acaba perdendo o seu formato, justamente por essa condição crônica da doença, tá? Da bronquite crônica e do DPOC. Ele fica nesses formatos estranhos que vocês viram. E aí começa a se tornar não mais flexíveis, tá? Ele perde essa característica de complacência flexível, né? E aí esse ar que estava dentro deles agora diminui também, tá? Então ele perde essa estrutura. E no enfisema, eu tenho a destruição também dessas paredes, tá vendo, ó? Aqui vocês tinham um saco de ar todo fechadinho, assim, ó. Então, essas paredes, essas septações destruíram, tá vendo? Ficou um saco de ar só. E aí eu tenho dificuldade com relação à respiração, tá? Aí, esse saco de ar, como virou uma coisa só, esse paciente tem dificuldade de absorver o oxigênio expirado, tá? E aí, com o tempo, né, esse paciente vai ter um bloqueio do fluxo aéreo normal, né? E aí eu vou ter o que eu chamo de aprisionamento de ar. Ele fica com aquele ar ali contido dentro dos alvéolos, tá? Ele não consegue expelir, justamente porque aquela septação dele não consegue expulsar o ar. Lembra que no comecinho do vídeo que eu estava mostrando para vocês, ele tinha toda uma envoltura septada? Agora ele perdeu essa condição. Então, na hora que você expira nesse movimento aqui, o ar fica tudo preso lá dentro, tá? Eu faço retenção significativa desse ar, né? E eu acabo tendo uma hiperinsuflação do pulmão, tá? E aí eu tenho uma dificuldade com relação ao diafragma também, ele vai ficar achatado. Olha aqui a diferença. Estão vendo?
Só um minutinho. Ô, Kátia. É a terceira vez que eu tô admitindo a Carolina. Ela tá com algum problema de conexão? Tá caindo a internet dela. A internet dela tá ruim. Entendi. Aí eu não sei se ela fica assistindo a aula ou depois, se ela tá com medo de ficar sem aula, sei lá. Bom, gente, agora eu vou continuar a aula, já é 8h20, não dá para mais preparar para ficar admitindo vocês, tá? Aí depois quem perder tenta assistir lá no AVA a aula gravada, senão fica complicado. Aí o diafragma fica achatado. Vocês conseguiram ver aqui, ó, o desenho? Como esse ar ficou, eu vou até voltar, porque eu fiquei indo e voltando na aula, não sei se vocês conseguiram entender. Ó, os alvéolos estavam bonitinhos aqui, ó, no começo. Olha só como eles estavam. Ele tinha as septações dele, e aí quando eu insuflava e diminuía e voltava, respirava, ele expulsava todo o ar. Quando esse paciente tem contato lá com todas essas substâncias que fazem com que eu perca essa função de estabilidade de respiração, né? Esse oxigênio que estava aqui, que começa com a relação do enfisema pulmonar, ele fica retido aqui, ó, perdeu a septação, tá? E aí o ar fica aqui. No enfisema pulmonar, quando você toca no paciente, a impressão que você tem é que você está tocando numa esponja, tá? Fica fazendo... Parece que você está tocando num Cheetos. Cheetos não do cachorro, tá? Cheetos do salgadinho Cheetos. Quando você aperta, que faz crack, pode ser fofura também. Você aperta e faz crack, tá? É a mesma coisa, você toca na pele do paciente, faz... Fica tudo crocante, esponjoso, tá? Porque você tem acúmulo de ar nas outras cavidades, já que ele não sai daqui. Ele começa a invadir outros tecidos, ok? Porque fica tudo acumulado. E isso atinge... Ai, meu Deus... Isso atinge a musculatura diafragmática também, tá? O diafragma fica achatado, olha lá onde que ele estava. E aí, com esse acúmulo de ar aqui, o diafragma desce. Olha, o desenho fica certinho aqui, tá? Por conta dessa hiperinsuflação, né? Os sintomas com essa enfisema, né, fica bem característico desse aperto no peito que o paciente vai sentir, né, uma falta de ar recorrente, né, e esse paciente vai ter essa bronquite crônica, né, vai ficar instalada aí, né, o paciente vai ter uma produção de muco constante, olha aí como que fica os brônquios, né? Então, sabe quando o paciente fala, você fala assim, comumente, popularmente, o paciente tem pigarro, a pessoa está pigarreando, olha o muco aqui, ó, dentro da estrutura do bronquíolo. Por quê que eu tenho presença de muco? O muco é uma condição fisiológica para você limpar os bronquíolos, tá? Já que eu tô cheia de manifestação, tô cheia de fuligem lá dentro, o pulmão tenta passar algo ali, né, que é o acúmulo de substâncias, que é o muco, para limpar aquela estrutura, né? E aí, esse paciente, no entanto, ele tem a morte, né, desse tecido pulmonar. E aí, como eu falei, eu não tenho mais como reverter a doença pulmonar crônica, né? Eu vou tratar as causas subjacentes. Então, esse paciente eu oferto oxigenoterapia, né? Eu vou fazer com que ele tentar... aqui é o caso já de cirurgia. Aqui eu tenho uma lobectomia, tá? A gente vai falar sobre isso depois. Eu tento fazer com que esse paciente se adapte à questão de não fumar mais, tá? Apesar que é muito difícil, porque é um vício, né, que ele tem. Eu entro aí com uma parte de dependência crônica, né? E aí eu vou usar broncodilatadores também para esse paciente. E aí ele entra aí na retaguarda de pacientes com linha de cuidado de doenças crônicas, na incidência alta aí de pacientes que são tratados dentro da estratégia de saúde da família, ok? Professora, o DPOC sempre ele vai ser dependente desse oxigênio dentro de casa? Principalmente na fase do sono, tá? Porque eu tenho
normal depressão do sistema respiratório quando a gente está em estado de repouso, tá? Então, não dá para você ficar tentando não usar o oxigênio, mas não é mandatório, tá, Ricardo? Assim, eu preciso verificar como esse paciente evolui. Se ele fica estável sem o oxigênio, ok, eu não vou incluir ele no programa de oxigenoterapia domiciliar, mesmo porque eu preciso comprovar que esse paciente não sobrevive sem o oxigênio, tá? Eu preciso provar por A mais B dentro do atendimento do PID, que é o programa, ou depende do município que vocês estão, tá, gente? Tem esse programa de atendimento domiciliar, muda de nomenclatura dependendo do município. Então, tem programa que chama PID, em São Bernardo é PID, Programa de Internação Domiciliar, em Mauá é SAD, Sistema de Atendimento Domiciliar, mas é tudo relacionado ao atendimento domiciliar que o paciente vai ter com as equipes multidisciplinares. E alinhado a isso, eu tenho o programa de oxigenoterapia domiciliar, tá? Então, ele tem essa limitação ao fluxo aéreo, né? Destrói os seus parênquimas, né? E aí, ele tem uma redução com relação a esse recolhimento elástico, né? Ele fica ali retendo o oxigênio, né? Esse daqui eu já falei. A terapêutica, né? Eu vou prevenir a progressão da doença, ou seja, que ele tenha mais lesões relativas ao aumento progressivo, né, com relação ao uso do tabaco, né? O alívio dos sintomas está relativo, então, ao uso de broncodilatadores, né? A tolerância com a atividade física melhora a complacência muscular, a resistência muscular dele. Então, quando eu incentivo a prática respiratória, a elastância dos alvéolos melhora, tá? Com relação aos outros departamentos dos lobos, não daquele que ele perdeu, tá? E aí, eu tento prevenir as complicações e minimizar os efeitos colaterais a esse tratamento, né? Esse paciente, ele vai internar para mim quando ele tem uma infecção relacionada a DPOC, não só por ser DPOC. Então, quando o paciente internou, qual é o motivo da internação? É DPOC. Não, DPOC é a doença de base dele. É a mesma coisa que falar assim, o paciente internou porque ele é RAS. Não, RAS é a doença de base, hipertensão arterial sistêmica. Ele internou porque ele é DM. Não, DM é a doença de base dele. O que aconteceu? O que exacerbou, tá? A DPOC infectou? Aí sim eu vou tratar, tá? Então, virou uma pneumonia? Infectou isso daí? Aí eu preciso tratar com uma antibiótico-terapia, ok? Enfisema eu já falei para vocês, mas é importante falar para vocês que eu tenho algumas diferenças. Eu tenho a enfisema panlobular, né, que ela ocorre com essa destruição do bronquíolo, né, na parte dos ductos alveolares, e a enfisema centrolobular, né, que ela ocorre ali de forma mais secundária, né, quando as alterações patológicas desse paciente são observadas no centro do lobo, né, do sistema respiratório ali. Ei, não é para você falar, não, sou eu que falo na minha aula. Com relação ainda aos tratamentos, eu posso ofertar para o paciente, dependendo do quadro de necrose pulmonar, a cirurgia torácica, tá? Aí eu tenho essas 3 diferenciações, tá? Partindo da direita para a esquerda, eu tenho aqui pneumectomia, né, que eu retiro um pulmão inteiro desse paciente. Sim, nós sobrevivemos de forma muito... Tomara que eu não precise nunca de um procedimento desse, né? Mas, de uma forma muito restritiva, eu sobrevivo com um lado só do pulmão. Ainda existe a lobectomia, que eu retiro um lobo desse pulmão que foi aí prejudicado, ou a segmentectomia, né, que eu extirpo um setor ou um segmento desse pulmão. Fiquei com falta de ar.
Dúvidas? Não, Dani. Já? Não. Tranquilo. Não. Nenhuma dúvida, pronto. Já? Eu tô a 1h42 falando sem parar, você me fala já? Chega, me deu uma insuficiência respiratória. Nem tomou uma aguinha, nem, Dani? Não, pior que não. E eu sempre trago a minha garrafa Master para cá. Porque a gente sabe que a gente estava falando isso hoje de manhã, sobre essa questão de dar a aula nesse formato. E como vocês interagem menos, a gente fica falando mais, né? E aí eu não paro para beber água, ou vocês acabam não me dando, eu acabo, sei lá, a forma de não ir para um lado, ir para o outro, não passar o slide, eu acabo dando menos tempo para minha voz, sabe? E aí acaba sendo mais cansativo, para mim, pelo menos. Não sei para vocês que estão do outro lado, como é que é essa interação. Dani, deixa eu tirar uma dúvida. Claro. Deixa eu só admitir alguém que está falando de fora. Quando que é retirado, no caso, a retirada total de um pulmão? Em qual situação? Principalmente por carcinoma. Ah, tá. Entendi. Esse paciente obrigatoriamente vai fazer uso de oxigênio contínuo ou não? Com certeza. Porque ele não vai ter uma força de inspiração para fazer essa projeção sozinho. No caso, com um só. Entendi. Aham. E aí ele vai ser um dependente de O2, né? Os DPO-cíticos, eu quase nunca vi um DPO-cítico que não faz uso de O2 suplementar em casa. Raramente. Só aqueles DPO-cíticos de início, sabe? Bem iniciozinho da doença, que ainda está descobrindo e ainda não foi inserido no sistema de oxigenoterapia domiciliar. Porque o restante, eu sempre precisa. Senão, eles ficam com internações resistente, porque infecta. Ele não consegue suplementar sem o O2 domiciliar, não dá. Ele é muito caro. Paciente DPO-cítico é muito caro para o sistema. Então, o pessoal de estratégia de saúde da família precisa fazer um forte trabalho com relação a essas campanhas. Entendi. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de encerrar a aula. Como hoje ia ser o nosso quiz, provavelmente eu mande para vocês, assim como eu falei de seminário integrador da saúde do adulto, porque hoje é a reunião de segunda-feira, eles fazem reunião de coordenação. E eu até estive conversando com a Lila se eles tinham algum posicionamento com relação à prova, porque vários alunos já me perguntaram isso na forma particular, como que ia ser. Então, eu vou tentar encaminhar um estudo dirigido parecido com o que eu ia fazer com o nosso quiz, sabe? Para que vocês tenham um direcionamento do que vai ter. Eu também não sei se vai ter a prova, como vai ser, estou perdida também nesse direcionamento. Mas porque em saúde do adulto eu preciso pontuar vocês ainda como seminário integrador, né? Eu preciso terminar de fazer essa pontuação e ainda precisa ser para essa semana. Então, fiquem atentos aí as comunicações dos representantes, que, aliás, eu tenho que parabenizar. Felipe e Kátia têm sido uns anjos da minha vida, né? A gente tem uma comunicação muito efetiva e eles têm sido muito bons, tá? Então, eles não ganham nada com isso, não tem desconto de mensalidade, não ganham um pontinho a mais na média, e às vezes é sábado à noite, domingo à noite, eu acabo mandando uma mensagem para alertá-los de algo que vai acontecer na segunda-feira, ou alguma coisa do tipo. Né? Então, fiquem atentos e cuidado com as perguntas não óbvias ou que eles já falaram e tem que ficar repetindo, porque eu vou falar, é uma perturbação. Gente, obrigada, Jonathan, por não fazer muitas perguntas. Gente, para com isso. Eu vou suspender vocês, sabia? Eu vou dar uma suspensão. Vou mandar chamar a mãe de vocês. Na próxima aula, eu quero a mãe de vocês aí do lado, porque isso é um constrangimento, sabia? Para com isso. Ai, Pro, só você. Vou mandar chamar a mãe de vocês para assistir vocês na aula, para ver se vocês ficam quietos. Não pode. Vai poder.
Manda um bilhete e fala para assinar eletronicamente. Isso, exatamente, é isso que eu vou fazer. Não, eu quero ver a mãe, eu quero ver o Não rosto. pode, eu tô de quarentena. Ela não vai fazer perguntas. A mãe vai instruir tudo. Quem tá com Covid aí no grupo? O José Ricardo falou que coletou, né? Não, o José Ricardo, você tá no hospital, né? Falou. Tô internado. Meu Deus. Mas tô bem, de certa maneira. Mas você trabalha na área? Trabalho em Diadema e trabalho em Santos. Deus, amor. Melhoras aí, cabra. Melhora, Vicky. Obrigado, gente. Pro, tá mudo pra mim, Pro. Você aumentou o volume, Lucilene? Nossa Senhora. Meu Deus, o pulmão dele. Melhoras, Ricardo. Gente, vou encerrar com vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Uma ótima Semana Santa para quem acredita. Para quem não, rezem mesmo assim, porque a gente está precisando. É verdade. Não vai fazer mal, né? Não vai fazer mal. Foquem no bem espiritual, no bem de alguém próximo de vocês, porque isso está abalando todo mundo, né? Amém, aleluia, axé para todos vocês. E a gente fala, tá bom? Axé. Obrigada, Pro. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Boa noite. Tá bom, Pro. Beijo. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, querido. Obrigado, turma. Tchau, boa noite. Pra que esse periquito tá todo aparecendo no vídeo, gente? Hã? Toda chiquetosa. Eu? É. Mulher, Pro, boa eu tô noite. aqui com uma blusa, olha, de ficar em casa, que é da Capitã Marvel. Ó. Nossa, que eu tô chique. Aqui, ó, cabelo solto, parece com uma piranha. Uma franjinha, me escreve. Sei lá, vai que alguém assiste a minha aula e acha que eu sou muito boa e me contrata. Tá bem quente? Tchau, queridos meus corações. Tchau, Pro. Eu vi as mensagens agora, tem 10.522.